É um grande privilégio partilhar com você, neste momento, a palavra de Deus. Hoje, para fazer uma espécie de diagnóstico da sociedade, traçar um mapa da realidade, quero falar sobre tempos difíceis. E vamos basear esta mensagem em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura deste texto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O mundo onde Paulo vivia e quando Paulo escreveu estas palavras estava absolutamente de pernas para o ar. A cidade de Roma, a mais poderosa e populosa cidade do mundo, havia sido incendiada criminosamente. Mais de 1 milhão de habitantes. 70% da cidade arrasada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. O imperador da época, Nero, colocou a culpa deste criminoso incêndio nos cristãos e começa uma brutal perseguição. Os cristãos foram crucificados a ponto de faltar madeira em Roma para fazer cruz. Quando não tinha mais madeira, os cristãos eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre, uma perseguição brutal contra os cristãos. Naquelas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começou a ser procurado, caçado, até que botaram a mão nele. Talvez em Trode, na casa de Carpo. Jogaram Paulo na masmorra Mamertina, em Roma, um lugar escuro, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Desta prisão desumana, Paulo revela no capítulo 2, verso 9 desta carta, que ele foi preso ali com a acusação, ou sob a acusação de ser um malfeitor, um criminoso, um bandido, o líder dos incendiários. Em virtude disso, ele confessa no capítulo 1, versículo 15, que todos os da Ásia o abandonaram. Gente que o conhecia, que sabia da sua integridade, da sua inocência, mas se acovardaram. No capítulo 1, versículo 8, o próprio Timóteo, seu filho na fé, o destinatário desta carta, estava com vergonha das suas algemas. Marcaram a primeira defesa de Paulo, uma audiência para ele apresentar suas testemunhas, mas com medo de retaliações, da opressão que era desumana e cruel, ninguém compareceu lá. Todos abandonaram Paulo. Na verdade, o apóstolo escreve esta carta como a última epístola, já no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. E é nesta carta, no capítulo 3, conforme ouvimos a leitura, é que Paulo vai fazer uma espécie de diagnóstico dos seus dias.
apontando certamente para os dias em que vivemos. E ele começa dizendo assim: sabe, porém, isto. Ou seja, há muitas pessoas que parece que não sabem, que vivem cegas, desantenadas, desligadas da realidade, vai deixando a vida levar. Não conseguem enxergar o que está por trás do que está acontecendo. E Paulo traz esse alerta de Timóteo: sabe isso, Timóteo, você precisa entender as coisas, você precisa fazer uma leitura do seu tempo. Você não pode ser um alienado. E Paulo diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos tempos começaram lá na primeira vinda de Cristo e acontecerá até a segunda vinda de Cristo. Mas a palavra difíceis aqui no grego é a mesma palavra para aqueles endemoniados gadarenos, 2 endemoniados gadarenos, que a Bíblia diz que eles estavam furiosos. O que Paulo deseja retratar para nós é que esses últimos dias são dias violentos, como que inspirados por uma força maligna, destruidora, avassaladora, que vem como uma tempestade, jogando tudo por terra, que vem derrubando pilares da sociedade, que vem destruindo os fundamentos da sociedade, que vem desconstruindo os valores da família, que vem impondo o terror da violência nas ruas. Dias difíceis. Os nossos dias são dias difíceis. Mas no diagnóstico do apóstolo Paulo, estes dias difíceis podem ser resumidos em 3 palavras. Ele coloca aqui esse diagnóstico sombrio, mas eu vou resumir essas palavras todas aqui em 3 delas, que penso eu serem as linhas mestras do pensamento do veterano apóstolo. A primeira delas, ele diz assim no verso 2: pois os homens serão egoístas. O ponto que eu quero destacar é o seguinte: o mundo está como está, de pernas para o ar, onde não só há uma tolerância ao erro, mas há uma inversão de valores, onde se aplaude o vício e se escarnece da virtude, onde se celebra a cultura da morte e não se defende o valor da vida, onde a família é destruída a olhos vistos e as pessoas acham que isso é um avanço, onde a sexualidade é coisificada, banalizada, animalizada, e acha que isso é o suprassumo das conquistas sociais. Tudo isso está desse jeito porque o amor foi colocado às avessas, está mal direcionado. E ele começa, portanto, aqui: pois os homens serão egoístas. Essa palavra no grego é philautos, vem do amor filia no grego, autos é você mesmo. Então, o grande problema da sociedade é o amor a si mesmo, em detrimento do amor ao próximo. O verdadeiro amor não é egocentralizado, é outro-centralizado, não é egoísta, é altruísta. Mas uma sociedade corrompida, maligna, governada por esses dias furiosos, cada um pensa em si, cuida de si, se importa consigo, explora o próximo, avilta o próximo, agride o próximo. Jesus pontuou isso muito bem na chamada parábola do bom samaritano, quando um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o deixaram à margem do caminho sangrando. Passou por lá o sacerdote, o viu assim, passou de largo. O levita também passando, olhou aquela cena e passou de largo.
Porque cada um está pensando em si, no seu conforto, não quer se envolver. Cada um por si, Deus por todos. E desta maneira nós vivemos numa sociedade que tantas vezes segue a linha dos salteadores. O que é meu, mas o que é seu vai ser meu também. Ou segue a linha da filosofia do sacerdote e do levita. O que é meu, o que é seu, cada um por si, Deus por todos. Não estou nem aí com o que você está vivendo, sentindo ou sofrendo. Então desce um samaritano, que é inimigo de raça, mas para, vê, se aproxima, pensa as feridas do homem, coloca-o na sua cavalgadura, deixa-o numa pensão, num hotel, com o compromisso de pagar qualquer despesa posterior, tornando-se verdadeiramente próximo. Sabe por quê? Porque o amor não é egocentralizado, é outro-centralizado. Por que a sociedade está tão corrompida? Segundo lugar, diz Paulo assim, porque os homens serão avarentos. A palavra avarento no grego é philarguros, literalmente, amantes da prata, amantes do dinheiro. O dinheiro é a mola mestra dessa sociedade, onde as pessoas adoram o dinheiro como um deus, Mamon. Por dinheiro as pessoas matam, morrem, corrompem, são corrompidas. Por amor ao dinheiro, as pessoas vendem a alma para o diabo. E esta avareza é que leva o assalto aos cofres públicos, a corrupção nos governos, nas empresas. É a corrupção movida pelo amor ao dinheiro que tira recursos dos hospitais e pessoas morrem na fila, sem assistência, sucateando as estradas, tendo tantos acidentes, porque os recursos são jogados no ralo da corrupção. Por quê? Por avareza, amor à prata, amor ao dinheiro. Nós devemos adorar a Deus, amar o próximo e usar as coisas, mas nessa sociedade as pessoas amam as coisas, usam as pessoas e se esquecem de Deus. Mas finalmente Paulo vai fazer um outro diagnóstico, lá no capítulo 3, versículo 4, dizendo que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a ideia aqui é de filomenos. É a pessoa que vai amar o prazer, mais do que amar a Deus. E nós estamos vivendo nessa sociedade hedonista, que vive por prazer, que bebe todas as taças dos prazeres, que quer sexo livre, que quer drogas sem criminalização, que aprova o aborto, que aprova a ideologia de gênero, que aprova todas as coisas que estão na contramão da ética, da moralidade, da cultura judaico-cristã, que serviu de pilar central da sociedade. As pessoas querem tudo aquilo que atenda ao reclamo, ao desejo da sua carne, da sua vontade. E esta filosofia tão popular no primeiro século, chamada de hedonismo, patrocinada lá pela ideia e pensamento que resume essa filosofia: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não tem amanhã, não tem prestação de contas, não tem juízo final, não tem céu nem inferno, a vida é só o aqui e o agora, então vamos beber todas as taças dos prazeres. Por esta razão, porque os homens amam a si mesmos e não ao próximo, porque os homens amam o dinheiro e não a Deus, porque as pessoas amam mais os prazeres do que a Deus, é que a sociedade está vivendo esse caos, dias difíceis. Você e eu podemos reagir a isso, voltarmos para Deus, colocarmos nossa vida nas mãos de Deus e viver para a glória de Deus, para respeitar a vida, amar o próximo e alterar o cronograma dessa sociedade que jaz no maligno,
que caminha célere para a destruição. Não há outro que possa nos dar esperança, a não ser Jesus Cristo. Eu conclamo você a vir a Cristo, a entregar sua vida para Ele, a viver de modo digno dEle, para ser luz e sal neste mundo tão confuso. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família, da nossa pátria. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pelo alerta da Tua palavra. Não permita que nos conformemos com este século, que venhamos a ser amigos do mundo, constituindo-nos assim em inimigos Teus. Que possamos, meu Deus, não nos conformarmos a ponto de amar o mundo e as coisas que há no mundo. Guarda o nosso coração do mal. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo agora. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que você tenha sido orientado e abençoado pela Palavra de Deus. Aproveito esse momento também para agradecer os nossos parceiros em missão, todos aqueles que têm proporcionado a possibilidade de nós estarmos aqui semana após semana com esse programa que tem o intuito de falar das verdades do Evangelho que podem impactar e transformar a vida de tantas pessoas e tantas famílias. Se você quer conhecer mais um pouquinho sobre o nosso programa e como você também pode participar e ajudar, entre em contato conosco. Mande um WhatsApp para o telefone que está aparecendo aqui na tela. O código de área é o 11 947 18 94 50 e a gente vai mandar gratuitamente um presente para você aí na sua casa. Esse devocionário, um livro com reflexões para cada dia do seu ano, Gotas de Esperança para a Alma, todas as mensagens escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E tenho convicção, vai ser abençoador para você e para as decisões que você constantemente precisa tomar e também com as situações com as quais você precisa lidar. O programa Verdade e Vida vai chegando ao seu final, vai ficando por aqui, mas com a graça de Deus, semana que vem estaremos de volta. É um privilégio poder partilhar com você no programa Expondo as Escrituras e hoje tratando de um tema atual, necessário, absolutamente vital para a nossa vida. E o tema é: a vida não é indolor. E eu quero basear esta mensagem em Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Nenhum de nós está blindado. A nossa vida não se desenrola numa estufa, num parque de diversões, num jardim grinaldado de flores. Caminhamos por desertos tórridos, atravessamos estradas juncadas de espinhos, navegamos por mares revoltos, somos fuzilados por ventos contrários, enfrentamos tempestades, borrascosas até, inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis. Esse texto de Tiago leva-nos a esta conclusão de que, de fato, a vida não é indolor. E eu queria aqui olhar algumas coisas, algumas lições para o nosso enlevo espiritual. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago não é o Tiago apóstolo, porque este Tiago apóstolo foi assassinado por ordem do rei Agripa I. Está lá em Atos capítulo 12. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Maria, filho de Maria, irmão de Jesus. E é interessante que ele é transformado de incrédulo em servo, porque até a ressurreição de Cristo, ele não acreditava em Jesus, apenas como um irmão comum. Só depois que Jesus ressuscitou é que Tiago passou a crer nele, transformando-se
num líder da igreja de Jerusalém, num servo de Deus, num servo do Senhor Jesus. Ele humildemente não se apresenta como irmão de Jesus, querendo tirar com isso algum proveito, mas reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, como seu próprio Deus. Isto é maravilhoso, porque ele é transformado de incrédulo em crente. Mas veja você, em segundo lugar, que ele é transformado. Nós somos transformados em povo especial, mas não num povo isento de aflições. Porque escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. E as 12 tribos estavam espalhadas. Isso significa dispersão. Espalhadas por quê? Por causa da brutal perseguição que se abateu sobre a igreja. O fato de você ser um cristão não isenta você de lutas, de dores, de provas, de perseguições, de injustiças, da fúria do inimigo, do ódio dos homens, da sanha do diabo, das adversidades da vida. Estas pessoas, para quem Tiago escreve, são crentes, servas de Deus, mas perderam suas propriedades, tiveram que abandonar suas casas, perderam seus bens, perderam seu chão, perderam a sua liberdade. E, não obstante isso, elas estão guardadas pelo poder de Deus, têm seu nome escrito no livro da vida e são herdeiras da gloriosa promessa da vida eterna. Nós não estamos imunes às lutas, porque a vida não é indolor. Mas esse texto ainda tem outras lições que passo a repartir com vocês. E a primeira delas é que as provas da vida são compatíveis com a fé cristã. Tiago diz assim: meus irmãos, isso é o versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, a ideia de que se você é um crente genuíno, você não vai ter lutas na vida, você não vai ficar doente, você não vai ficar desempregado, você não vai ter luta na família, você não vai ter problema financeiro, não é uma promessa de Deus na sua palavra. É bem verdade que aqueles que andam com Deus, servem a Deus, observam os preceitos de Deus, são poupados de muitos problemas da vida, né? Porém, o fato de você ser um cristão não significa que você está blindado, não significa que você não terá aflições. Jesus alertou sobre isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo chega a afirmar que importa que por meio de muitas tribulações nós entremos no reino. Então a vida não é indolor. A vida é marcada aqui por lágrimas, dor, sofrimento e luto. Se você está passando alguma prova, algum vale, não duvide de que você é filho de Deus, ou que Deus não ame você, ou que Deus se esqueceu de você. Os servos de Deus do passado passaram por esses problemas, por essas lutas, por esses vales, por esses sofrimentos, porque a vida não os blindou. A vida não era indolor para eles, nem o é para nós. Essa é a primeira verdade que está aqui no versículo 2. As provações são compatíveis com a fé cristã. Mas há uma segunda verdade aqui. É que as provações, diz o texto, elas são variadas. O texto diz: meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Via de regra, as provações vêm em pencas, de forma coletiva. Não é uma provação, são várias.
Os problemas vêm acompanhados de outros problemas. Um problema desencadeia outro problema ou outros problemas. É assim na vida. Aqui não tem folga. Aqui tem luta. Aqui tem dor. Aqui tem sofrimento, aqui tem injustiça. Aqui muitas vezes nosso coração é fuzilado pela angústia. Nossa alma é espreitada pelo medo. Aqui você não chegou ainda na glória. Aqui não é o paraíso. Esse mundo está posto no maligno. O príncipe das trevas atua nos filhos da desobediência. Aqui há injustiça. Aqui há iniquidade. Aqui há violência. Aqui há morte. Aqui há roubo. Aqui há sequestro. Aqui há assalto. Aqui os parlamentos decretam leis injustas. Aqui os governantes muitas vezes agem com truculência. Aqui as cortes nem sempre obedecem os preceitos da lei. Aqui os culpados são tidos como inocentes, os inocentes como culpados. Então nós não vivemos ainda num paraíso. Este mundo é marcado por várias provações. É curioso que a palavra várias na língua grega é uma das mais belas palavras da língua grega, é a palavra poikilos, de onde vem a nossa palavra policromático, de diversas cores. Tem muitas provações, tem várias provações, e tem provações de diversos matizes. Provações leves, medianas e pesadas. Provações clarinhas e provações tenebrosas. Provações que você passa por elas ileso. E provações que você, ao atravessá-las, é ferido. Ficam cicatrizes, ficam marcas indeléveis. É assim na vida. Porém, a Bíblia diz lá em Tiago, lá em 1 de Pedro 4,10, que da mesma maneira que as provações têm diversas cores, poikilos, policromático, a graça de Deus é multiforme. E a palavra também é poikilos, multicolorida. Em outras palavras, para cada provação que você passar, tem uma graça suficiente para você enfrentá-la e triunfar vitoriosamente. A Bíblia diz que Deus não permite que você seja provado além das suas forças, porque com a prova vem a capacitação para enfrentá-la. Ou seja, Deus nos prova para nos aprovar. As provas não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Esta é uma verdade tão preciosa e tão rica e tão bendita. E não obstante as provações serem variadas, a graça de Deus nos assiste em cada fase, em cada etapa dessas provações. Mas há uma terceira lição aqui que eu quero destacar. É que as provações, elas são passageiras. Veja você que está escrito assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Note que não é o ficardes, mas o passardes. Ou seja, não estamos blindados. Não temos imunidade especial. Nenhum de nós. As provações chegam para todos. Homens, mulheres, grandes, pequenos, ricos e pobres, doutores, analfabetos, empresários, empregados,
crentes, descrentes. Chegam democraticamente para todos. Nenhum de nós vive incólume, livre de provações. A pessoa mais rica, que mora no palácio mais belo, a pessoa mais aquinhoada, que mora nos apartamentos mais luxuosos, as pessoas que cruzam os ares nos seus aviões particulares, com requinte, viajando para os países mais belos, comendo nos restaurantes mais caros, bebendo os vinhos mais conceituados, usando as joias mais requintadas, as grifes mais caras, ostentando todo o luxo e fausto da riqueza, lá no secreto da sua alma, lá no recôndito do seu coração, dormindo em camas de marfim, com lençóis de fios egípcios e travesseiros de pena de ganso, desfrutando dos prazeres e dos deleites desta vida, não estão isentos das dores e sofrimentos da alma. Porém, estas provas, diz o texto, são passageiras. Você não vai ficar nelas, você está de passagem por elas. É claro que alguns passam com a velocidade de um avião supersônico, outros passam com a velocidade de um trem-bala, outros passam com a velocidade de um carro de Fórmula 1, outros passam rapidamente, outros passam como um corredor veloz, outros passam apenas caminhando, outros passam quase que se arrastando, mas vão passar. As provações são passageiras. Você está passando por elas. Daqui a pouquinho você vai vê-las pelas lentes do retrovisor. Não serão mais um desafio, mas um testemunho de vida. Mas, em quarto lugar, esse texto vai nos informar que as provações são pedagógicas, porque está escrito assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, por que você é provado? Por que enfrentamos essas provações? Será que Deus é sádico? Ou será que nós somos masoquistas? Será que Deus gosta de nos ver sofrer? Será que nós gostamos de sofrer? E a resposta é um sonoro não. As provações, elas não acontecem por acaso. Nós não acreditamos em sorte, nem em azar. Nós não acreditamos em acaso, nem em coincidência. Nós não acreditamos em determinismo cego, nem em sincretismo ou misticismo. Nós cremos que Deus é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos que Deus tem um propósito e nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. O propósito de Deus a nos provar é como o cadinho do ourives. Quando o ourives joga o metal no fogo, não é porque quer destruir o metal. Ele quer destruir a escória que enfeia e empobrece o metal. Quando o metal é lançado no fogo, a escória vai embora. Mas o metal, o ouro, fica mais nobre, mais belo, mais útil e mais caro. Nas provações,
Não somos derrotados nem destruídos, mas fortalecidos. Porque as provações não têm como objetivo nos destruir, mas tonificar as musculaturas da nossa alma. É por isso que as provações são pedagógicas. Porque nestas provas, como a Bíblia diz que Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu, ao provar-nos à semelhança do que Cristo passou, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. E Deus vai esculpindo em nós a beleza do seu Filho. Porque seu projeto não é apenas nos levar para a glória, mas também nos transformar à imagem do Rei da glória. Quero encorajar você a ter a atitude que Tiago aqui menciona. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Isso parece loucura para uma mente carnal, porque o que nós entendemos, humanamente falando, é que as provações são motivo de tristeza, de amargura, de murmuração, de revolta. Porém, aquele que compreende que Deus está trabalhando nessas circunstâncias carrancudas para esculpir em nós a beleza de Cristo, enfrentam essas provações com máxima alegria, com toda alegria. Não porque gosta de sofrer. Não é aprovação pela aprovação. É por aquilo que ela produz. É por aquilo que ela resulta. Porque diz o texto, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa palavra perseverança, a palavra huipomone na língua grega, é aquela paciência triunfadora. Não a paciência de um estoico que se assenta, trinca os dentes e aguenta firme, calado. Não, não. É aquela paciência de saber que Deus está no controle, que Deus está trabalhando por nós, que o projeto final é a própria glória de Deus estampada em nossa vida. Entenda isso. A vida não é indolor, mas apesar da dor, nós caminhamos rumo à glória.